treinador de UFC. Entende? Eu estou na luta, nas batalhas, mas eu estou vencendo. Ora leva umas pancadas aqui, outras ali, mas no final de tudo, levanta a minha mão e sou eu que ganhei essa história. Nós temos que levar uma visão positiva para as pessoas. E daí, eu preciso te dizer mais uma coisa antes de ler o texto. Que a história bíblica, ela é feita de trevas e luz. Reino das trevas em batalha contra o reino da luz. Reino das trevas, na verdade, é representando a ignorância. E o reino da luz, o conhecimento. É assim. O que nós temos que entender é que há uma batalha entre conhecimento e ignorância, entre luz e trevas. Porque o conhecimento liberta, e a libertação te leva para uma nova fase da sua vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso, Jesus é a verdade, sim ou não? Sim. Mas a verdade também é a verdade. A verdade sobre coisas. Por exemplo, quantos brasileiros temos aqui? Levanta a mão, brasileiro. Baixa a mão. Então você vai entender o que eu vou falar, para eu não dar um exemplo equivocado. Quem aqui lembra, né? Quando dizia, quando você era pequenininho assim, se você chupar uma manga, não pode tomar leite, senão você morre. Levanta a mão. Quem lembra assim, quando estiver dando uma trovoada, cobre o espelho, senão atrai. Levanta a mão. Nossa, brasileiro é fantástico. Você lembra disso? Só terminou de jantar, se tomar banho. Quem lembra disso? Todos nós já fomos ignorantes. Presta atenção. Hoje, se você chegar em casa e tiver uma manga e um litro de leite, você faz o que se você tiver com fome? Você faz o quê? Uma vitamina? Hoje você faz. Antes você fazia? Não. Lembra do chinelo virado? Chinelo virado, você passa mal. Nossa, o chinelo virado é um negócio extraordinário, era? Até hoje. Tava até para virar o da sogra. O que aconteceu com o chinelo virado? O que aconteceu com a manga com leite? O que aconteceu com o banho depois do jantar? Porque você recebeu alguma coisa que acabou com tudo isso. E sabe o nome disso? Verdade. Quando a verdade chega, põe a ignorância para fora. Nós precisamos tomar posse da verdade. Entendeu? Da palavra de Deus como verdade na nossa vida. Porque quando assim fizermos, vamos tomar algumas decisões que nem todo mundo irá tomar. E eu quero falar basicamente de 3 coisas com você. E vai ser rapidinho. Quando você vê, acabou. Vai ser com anestesia. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus 14. Versículo 22. Mateus 14, 22. Posso ler? Amém? Amém? Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na madrugada, ou na quarta vigília, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. E Pedro disse, repita comigo, Pedro disse. De novo, Pedro disse. Pedro disse. Olha o que Pedro disse, não precisa repetir não.
Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continue falando conosco. Usa-me como um canal de bênção e que a tua verdade prevaleça na nossa mente, ó Pai, dando direção às nossas emoções, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Presta atenção que isso aqui é magnífico. Jesus chamou os seus discípulos e disse assim: entrem nesse barco. Em algumas traduções diz: compeliu, mandou, obrigou, insistiu. Eu não sei qual a tradução você tem na mão. Eu só sei que qualquer uma que você tenha, ela significa uma coisa: os discípulos não estavam a fim de entrar. Por quê? Porque a última vez que estiveram com Jesus no barco foi um sacrifício. Quase fundou. Jesus aqui levantou e falou: cala a boca, vento, fica quieto, mar, não quero nem marola, agora é piscina. Os discípulos levaram um susto. E da outra vez Jesus estava no barco. Dessa vez Jesus falou assim: vão vocês que eu vou depois. Os caras estavam a fim de ir. Da outra vez, se afundasse para eles, afundava para Jesus. E agora que Jesus disse: vão vocês que eu vou depois. Perguntinha básica na cabeça do discípulo: como? Se nós vamos no barco? Olhando por outro evangelho, o discípulo estava tão preocupado que deixaram um barquinho. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Mas eles deixaram um barquinho, porque se Jesus disse que vai depois, eles têm que criar um meio de Jesus ir. Entraram no barco e foram. Jesus disse o quê? Vão vocês que eu vou despedir a multidão, vou fazer uma oração e depois eu vou. E os discípulos foram, sim ou não? Sim. O vento era contrário, escureceu. O texto diz que Jesus foi encontrar com ele na quarta vigília. Tu sabe que hora é a quarta vigília? Tem gente que não sabe nem que hora é a primeira. Bom, vamos lá. A primeira vigília começa às 18 horas. De 18 a 21, primeira vigília. Jesus foi? Então até às 9 da noite Jesus não chegou. Certo? De 9 à meia-noite, a segunda vigília. Jesus chegou. Vento contrário. De meia-noite às 3 da manhã. Jesus chegou. Ele falou que ia. Pois é, há quanto tempo você está escutando que Jesus falou que está vindo? Ele parece que está demorando, né? Pois é, mas fica pronto, porque ele falou que vai vir, ele vem. Tem gente que quer saber se é milenista, pós-milenista, segundo a informação que eu recebi é o seguinte: eu vou voltar, arrumo as malas e fica pronto. Se é antes, durante, depois, isso não é importante, fica prontinho, que a hora que o cantor, a gente orrar para fora, e quem ficar resolve com... Cuidado que você pode estar rindo de você, viu? Olha só, 3 horas da manhã vai mudar de terceira para quarta. E aí começa, aí a partir das 6, hora a primeira, hora a segunda, hora a terceira, aquela coisa, certo? 3 horas da manhã, os discípulos estão cansados, apavorados. Mateus era cobrador de impostos, não sei nem se ele sabia nadar. Aquela tribulação dentro do barco, todo mundo com medo. Quem é que aparece andando em cima d'água? Jesus. Podia ter avisado como é que ia. De repente os caras estão com medo, cansados, 3 horas da manhã e ele não vem mais. Eu imagino uma revolta. Vem Jesus andando em cima d'água. Tu acredita nisso? Literalmente tirando onda. Vem ele andando sobre as águas. Quando os discípulos viram isso, começaram a gritar: olha lá o fantasma! Socorro! Não tinha mulher não, era só homem. Eles começaram a gritar de medo: fantasma, fantasma. Eu imagino Jesus lá fora: eu não falei que vinha?
Para que essa gritaria? Ninguém correu. Ninguém dos discípulos saiu correndo. Por quê? Porque não tem para onde correr. Nessa vida ou você enfrenta ou você enfrenta para ganhar, ou você enfrenta mas você é obrigado a enfrentar. Por isso Jesus disse: eu vou estar com você nessa peleja para que você enfrente e saia vitorioso. Quando todo mundo começou a gritar, Jesus gritou lá de fora: calma, gente, sou eu, fantasma não. Aí deu aquele silêncio, todo mundo ficou olhando, estava meio escuro, amedrontado, visibilidade baixa. Pedro olhou e falou: aí, é o senhor mesmo? Se é o senhor, manda eu ir aí. Pensa no silêncio. Como assim, Pedro? Tem um cara andando em cima d'água. Ninguém sabe ainda direito quem é. Ele olhou e disse que é Jesus, mas ninguém tem certeza disso. Preste atenção nisso, porque é muito interessante. Quando nós olhamos para este momento, o que vemos? Um ambiente de caos na mente dos discípulos, amedrontados, cansados, lidando com uma força da natureza cuja qual é muito maior do que eles. E nesse ambiente de medo para quem? Medo para todo mundo. Um ambiente de adversidade para quem? Para todo mundo. Nesse ambiente, 12 discípulos, eles têm a oportunidade de viver os mesmos medos, de enfrentar o mesmo adversário, de lidar com o mesmo problema. E nesse ambiente, um dos discípulos de Jesus se levanta, controla seu medo e diz: se é o Senhor, me manda andar sobre as águas e onde o Senhor está. Preste atenção. Qual era o local mais seguro naquela ocasião? Qual era o local mais seguro? Se você estivesse lá, onde você ficaria? Pois é, gente. Nós queremos viver o sensacional, o extraordinário. Nós queremos ver o agir de Deus. Nós queremos fazer o que todo mundo está fazendo, que é ficar no barco. Está na hora de sairmos do barco e protagonizarmos nossa própria história. Está na hora de pararmos de sermos meros narradores de milagres alheios e trazer um ambiente de milagres para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família, para nosso casamento, para nossos filhos, para nossos negócios. Eu não tenho problema com quem conta milagre dos outros. Não, eu tenho um montão de amigos que vivem seus milagres extraordinários, mas eu também tenho os meus. Os milagres que Deus tem feito na minha casa, nas minhas finanças, nos meus negócios, no meu ministério. É assim que funciona. Mas para que isso aconteça, está na hora de você parar de fazer o que todo mundo faz e descobrir o novo de Deus para a sua vida. Pedro falou: deixa eu ir aí. O que Jesus falou com ele? O que tinha onde Jesus estava? Nada. O que Pedro foi fazer lá? Nada. Jesus poderia falar: calma, Pedro, poxa, eu estou chegando aí. Já eu estou aí, vim aqui para quê? Jesus parou e falou: chega aí, Pedro, pode vir. Pensa, Pedro saindo do barco. O discípulo deve ter falado o quê? Pedro bebeu? Ele não deve estar bem da cabeça. É ou não é? O que ele quer ir fazer lá fora? Bom, olha só. Pedro sai do barco? Sim ou não? Sim. E vai andar sobre? Sim. Ele vai lá, volta com Jesus. Quando Jesus entra com Pedro no barco, sabe o que os discípulos falam? Verdadeiramente, o Senhor é Filho de Deus, o poderoso. E Pedro lá deve ter falado: mas ninguém foi lá fora. Vamos imaginar um culto desse na igreja dos discípulos, depois desse fato que nós acabamos de ler. Vamos imaginar 11 discípulos levantando no meio da reunião e dizendo: gente, gostaríamos de dar um testemunho. Esta semana nós vimos um homem andando sobre... Só que nesse mesmo culto Pedro poderia dizer: posso falar uma coisa?
Só para deixar registrado. O homem que eles viram andando fui eu. Pastor, o que você quer dizer? Que está na hora de você fazer o que nunca fez, para viver o que nunca viveu. Está na hora de você se destacar. Que os outros quiserem que se destaque, mas você tem que parar de ficar olhando para os outros. Entenda o que Deus quer fazer na sua vida, para onde Ele quer te levar, a oportunidade que Ele quer te dar. É isso que eu quero que você entenda nesse momento. Faça algo de novo pelo seu casamento. Faça algo de novo pela sua vida profissional. Faça algo de novo para o seu ministério. Faça algo de novo para que algo de novo aconteça na sua vida. Viver na mesmice vai te levar para onde? Presta atenção. Por que eu tenho vivido o que eu tenho vivido? Porque Deus me deu um negócio muito louco para fazer. Muito esquisito. É ou não é? Quantos de vocês já viram pessoas na internet me chamando de palhaço? Levanta a mão. Aí, nem precisava levantar a mão. Quantos de vocês já ouviram as pessoas dizerem: esse cara não prega nada, isso é um animador de auditório, um bobão? Assim, ó. E você pensa, eu vejo tudo isso. E eu olho, às vezes eu falo: Senhor, olha o que estão falando de mim. Uma vez eu estava orando, eu senti no meu coração Jesus falando comigo. Você já leu o que falava de mim? Alguém já falou que você tem poder do Beelzebub? Eu falei: isso aí também não, isso é muito grave. E Jesus falou: mas falaram de mim. Eu falei: então desculpa. Deleta a reclamação. Vou apagar essa mensagem para mim e para o Senhor. É ou não é? Você está entendendo? Está na hora de você amar como nunca amou, para ser amado como nunca foi. Está na hora de você ofertar como nunca ofertou, ser fiel como nunca foi, para prosperar como nunca prosperou. Está na hora de você orar como nunca orou, para ter poder como nunca teve. Está na hora de você cuidar de seus filhos como nunca cuidou, para amanhã eles cuidem de você como você jamais imaginou que eles cuidariam. Está na hora de nós fazermos o extraordinário. Sensacional! Saia desse barco, meu filho, e vai andar sobre as águas. Porque você vai ter história para contar. A respeito de quem? De você mesmo. Isso. Porque a irmã, sabe aquele que passa por cima da nota de 100 euros e o de trás diz: achei. Era eu que tinha que achar. Aí, como é que você conta essa história? Alguém perto de mim achou 100 euros. Hoje eu vejo muita gente, certo? Que na hora de contar suas histórias diz que elas aconteceram onde? Pertinho dele. É o marido da outra que mudou. É o filho da outra. É o ministério do outro. É o outro que viu. É o outro que sentiu. Para com isso. Vamos viver nossas próprias histórias. Deus está esperando que você faça o que você nunca fez. É isso que eu quero usar. Ousadia. Pedro saiu do barco? Qual discípulo foi atrás dele? Nenhum. Qual discípulo foi atrás dele? Nenhum. E quem estava no barco provavelmente estava torcendo para acontecer o que com Pedro? Afogar. Porque quem não sai do barco detesta ver gente que sai. Eu imagino, Tiago e João eram sócios de Pedro no barco. O que eles devem ter pensado quando Pedro saiu? Deixa aí. Se morrer, a sociedade melhora na porcentagem. Sim. Posso falar uma coisa para você, marido? Faça o que você nunca fez com essa mulher. Você gostaria de ter uma esposa como princesa? A pergunta é muito simples. Você é capaz de se transformar num príncipe?
deixar isso barato. Ah, a senhora não pensa. A senhora gostaria que seu marido fosse um príncipe? Pois é, para viver com quem? Com a senhora? Você lembra da história do príncipe que era um sapo? Lembra? Sim. Que ele beijou A princesa. a princesa. Quem se torna príncipe e princesa tem poder para transformar sapos. O que acontece é que nós não estamos mudando porque estamos esperando o outro mudar. Exatamente. E tem que começar por alguém. E esse alguém quem é? Sou eu. É isso aí, eu. Ninguém falou, só eu e a dona aqui. Porque quando nós falamos alguém tem que mudar, alguém tem que mudar menos eu, porque eu já nasci pronto. E ninguém muda. Um dia, eu estou vendo minha esposa me tratar com um nível, sabe? Mas pensa assim, aquela coisa extraordinária, exponencial. E aí eu estou lá. Essa mulher tá tão boa. Louvado seja Deus. Fui conversar com ela. Falei com ela, deixa eu falar uma coisa pra você. Você sempre foi uma mulher legal. Mas olha, nesses últimos tempos você tá assim. Além, fora do comum, extraordinário. O que foi? Ela começou a chorar. Aí eu falei, o que foi? Aí ela falou, não, Cláudio, é que eu tô achando que você vai morrer. Eu falei, vou não. Vou morrer não. Aí eu perguntei a ela, por que é que você está achando que eu vou morrer? Ela falou, Cláudio, nos últimos meses você melhorou demais o tratamento comigo. Ou seja, eu estava recebendo nada mais, nada menos o reflexo daquilo que eu estava fazendo. Entendeu? Leve seu relacionamento para o próximo nível. Vai lá, dê um abraço no seu filho. Não interessa a idade do seu filho. Abraça, diga para ele, meu filhinho, minha filhinha, eu te amo. Ela vai falar o quê? Vai morrer. Deixa eu te falar, alguém tem que mudar. Eu gosto de uma história de um camarada que a casa dele estava bem bagunçada. Bem, assim, certo? Estava bem estranha. E aí, ele foi procurar um homem de Deus que recomendaram ele, um cara que tinha visões, que orava, que Deus falava. Aí ele chegou lá e falou, moço, eu queria falar uma coisa para o senhor. Me indicaram aqui o senhor, não sou nem religioso, mas eu estou com a minha família. Deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Como é que estão as coisas lá em casa? A gente não está se entendendo, estamos discutindo demais, estamos brigando. Então, é assim, olha. Eu tenho um filho de 14 anos que já foi expulso de 3 escolas. Pensa num menino de comportamento estranho. Meu garoto do meio é viciado. Fuma um negócio. Menino. A minha menina mais velha, pensa numa menina, sabe, envolvida com prostituição. Uma menina. Minha esposa. Olha só. Minha esposa parece que tem rodinha no pé, anda o dia inteiro na rua. E eu também não estou aqui só para falar mal dos outros, não. Entendeu? Até porque minha sogra mora lá em casa e pensa numa mulher, olha. E aí eu bebo mesmo. Eu bebo porque eu não aguento isso. Então eu queria que o senhor fizesse uma oração por mim, porque minha casa acabou. O homem orou por ele. E assim que terminou de orar, falou, Deus me deu uma visão. Ele falou, então o senhor fala comigo, porque eu preciso resolver minha família. Ele falou, eu vou explicar uma coisa que Deus falou comigo. Deus falou comigo que Jesus Cristo, o filho dele, está lá na sua casa disfarçado em uma das pessoas. E vocês estão tratando mal o filho dele. E por causa disso a sua casa está assim. O homem falou, o que o senhor está falando? Um dos integrantes da minha família é nosso Senhor Jesus Cristo?
Vê se seu endereço é esse mesmo aí na sua porque tem alguma coisa errada. A qualidade das pessoas lá em casa não cabe Jesus. E o homem falou, olha, não tem. Foi o que Deus falou comigo. Ele foi para casa, no caminho, ainda tomou mais alguma coisa. E foi para cá, chegou em casa, reuniu a família e falou, fui no homem de Deus que falou para mim um negócio muito esquisito. Falou que um de nós aqui é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós estamos tratando mal ele, e eu quero que vá falando quem é. Aí não achava ninguém. O garoto dele mais novo falou, gente, pensa bem, se não foi papai que foi com essa notícia, quem sabe não é ele. Aí a sogra falou, bem capaz de ser esse cachaceiro. Bem capaz. Aí o filho mais velho falou assim, gente, essa história de Jesus não é uma história antiga? Quem sabe não é vovó? O pai falou, Senhor, perdoa esse menino que ele não sabe o que fala. Vê se Jesus... Fica quieto, garoto, drogado. Começou aquela conversa, e daqui e dali, no final não achou ninguém. Quando a conversa acabou, o filho mais velho procurou o pai e falou, pai, falando sério agora para o senhor já pensou se for vovó? E o homem falou assim, eu pensei, meu filho, depois que você falou, porque o pouco que eu conheço de Deus, já ouvi falar que ele faz umas coisas muito estranhas para confundir outras. E eu estou pensando que pode ser sua avó. A partir daquele dia, baseado nisso, ele começou a tratar melhor a sogra. A mulher dele que viu que agora ele tratava melhor a mãe dela, começou a tratar melhor ele também. A sogra que viu que estava recebendo carinho de uma fonte onde só recebia agressividade, começou a gostar do genro. Os filhos que viram que os pais estavam se acertando e que as coisas estavam se acomodando, começaram a se reposicionar em seus comportamentos. No passar de pouco tempo, aquela família estava totalmente restaurada, porque alguém resolveu mudar a sua postura e aprender a lidar com alguém que entendeu que nessa pessoa Jesus Cristo morava. Quando você olhar para seu marido, não veja seu marido, veja Jesus morando nele. Passa a tratar este homem melhor, porque talvez ele consiga despontar, fazer com que esse poder, esse comportamento venha fluir de dentro dele para consertar a sua família. Mas para a nossa vida mudar, precisa de atitude de um Pedro, de alguém que resolva ser o primeiro a sair do barco, a enfrentar um ambiente estável, a enfrentar a escuridão, a enfrentar a incredulidade dos outros, mas entende para onde está indo. Pedro disse, se é o Senhor, eu queria lembrar você, Lucas capítulo 5, o primeiro encontro de Jesus com Pedro. O primeiro encontro de Jesus com Pedro. Depois, cansado também de uma noite frustrante, onde não pegou nada, Pedro ouve de Jesus o seguinte, vamos pescar agora, depois de uma ministração que Jesus havia feito. Pedro disse, Senhor, sob a tua palavra eu vou lançar minhas redes. É o Senhor que fala, porque eu sei que não tem nada. Eu sou pescador. Eu entendo, acabei de vir de uma noite que não peguei nada, só cheguei aqui com minhas redes sujas, acabei de lavar e o Senhor manda lançar de novo, então diga onde eu devo jogá-la. É esse mesmo Pedro, que sabendo disso na primeira experiência, disse lá no final, se o Senhor falar, se o Senhor mandar, eu vou andar sobre as águas. Pois é, Cristo me mandou nessa manhã aqui dizer para você que você está autorizado a andar sobre as águas para viver os milagres que Ele tem para a sua casa, para a sua família, amém? Mas Ele precisa, sendo o mesmo, que você não seja mais o mesmo, entende? Ele continua o mesmo e nós temos que mudar para levar a nossa vida para um outro estágio, para uma outra dimensão. Posso ouvir um amém? Amém? Eu quero usar um outro texto. Abra sua Bíblia aí, 1 Samuel, lá no Velho Testamento. 1 Samuel, capítulo 16. Eu acho que é isso.
Vamos ao 17 e 24. Para a gente adiantar. Repita comigo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele com muito medo. Diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. Presta atenção. Enquanto Pedro nos inspira a ter ousadia, Davi vai nos inspirar a ter coragem. Presta atenção. O texto diz que há um ambiente de guerra no vale de Elá ou de Socó. Não sei como é que está a sua tradução. E nesse ambiente de guerra há um soldado muito poderoso vindo das tropas inimigas dos filisteus, certo? E a proposta dele não é que haja guerra entre as duas nações, mas que haja um duelo, onde um soldado de Israel vai aceitar o convite para duelar contra esse soldado filisteu, Golias, um gigante. E não gigante simplesmente pelo tamanho, mas pela estrutura de indumentária de batalha que ele carregava sobre si. Só olhar para um homem, certo, de uma nação inimiga, vindo com aquela couraça, com aquele escudo, com aquele capacete. Aquele homem, na verdade, era a representação de um tanque de guerra. Por isso que todos olhavam para eles e sentiam medo. Uns conversavam com os outros: viu o gigante? Rapaz, o cara é grande, matador desde garotinho, ninguém pode lutar com ele. Estavam certo ou errado? Claro que estava certo. Olhou para o cara: o cara é grande, quase matou a mãe dele quando nasceu. O cara extraordinário era o Golias. Olha só. E agora, quem é que chega no vale de Socó, puxando o jumentinho? Davi. Estacionou o jumento. Eu acho isso maravilhoso. O texto diz que uns diziam para os outros: viram aquele homem que subiu para afrontar? Uns diziam para. Só que Davi não estava lá. Então Davi não ouviu ninguém falar com ele, porque ele acabou de chegar. Entendeu? Uns falavam para o outro. Uns viram, tá difícil. O cara é grande, nossa, grandão. Olha, a espada, o escudo, a lança, nossa, que medo. Davi está escutando isso? Davi está matando leão, matando urso. O menino está arrebentando. Olha só. Então ele chega limpinho, que é isso. Eu queria limpar sua mente hoje. Eu queria limpar sua mente dessas palavras negativas. O ambiente é muito difícil. A situação é muito desafiadora. Meu Deus, vida, céu.